Olá pessoal, professor Odair, tudo bem? Hoje nós teremos o dia para explicar o que vem a ser um erro de pesquisa, um erro dentro de um processo de estatístico, né? Então estamos aí, ó. Para a gente fazer essa demonstração e vocês entenderem como é que aparece o erro, eu estou apresentando aqui para vocês uma caixinha de bolinhas, né? E aqui do lado eu estou colocando uma tabela onde a gente vai fazer a amostragem. Como é que nós vamos fazer para fazer essa demonstração para vocês entenderem legal? Aqui nessa caixinha tem bolinhas brancas e bolinhas rosas, né? E tem uma certa proporção de bolinhas brancas para as bolinhas rosas, né? E a gente vai tentar determinar qual é essa proporção de bolinhas rosas para bolinhas brancas, através de amostragem, né? Essa amostragem nós vamos usar o quê? Nós vamos usar um amostrador. Olha aqui, ó, que bacana. Ele tem aqui 50 furinhos, né? Dentro desses 50 furinhos aí, a gente vai com ele vazio, nós vamos entrar aqui dentro da caixinha de bolinha e vamos coletar aqui as bolinhas, tá certo? Fizemos a coleta das bolinhas. O que é importante para o nosso experimento, né? Primeiro, as bolinhas têm que ser todas do mesmo tamanho e peso, tá? Ou seja, tem que ser bolinhas iguais. Se eu tiver bolinhas um pouco mais pesadas do que outras, elas podem ter uma tendência diferente das mais leves, né? Então, todas elas são do mesmo tamanho e peso. Portanto, elas têm a mesma probabilidade de serem coletadas. Esse é um princípio básico da nossa coleta de amostra, né? Nós vamos fazer aqui uma coleta com 50 amostras, então, em cada processo de amostragem. E aqui no nosso lado aqui eu estou marcando apenas o número de bolinhas rosas, tá vendo? Bolinhas rosas. Professor, por que você pegou bolinhas rosas? Porque na hora essa bolinha, essa caixinha é antiga, eu fui lá no 25 de março comprar umas bolinhas lá e eu não achei de outra cor. Na verdade, eu estava procurando bolinhas vermelhas na época, né? Ou bolinhas pretas, né? Eu acabei não achando nenhuma nem outra, só tinha rosa, então vai rosa mesmo, né? E é bacana pelo tamanho delas e tal, né? Muito bem. Então, essa nosso amostrador, então, tá aqui o nosso amostrador, ele tem 50 furos, né? 50 furos. Isso significa que em cada pasadada que a gente der, aqui nós vamos encontrar 50 bolinhas. Então vamos começar aqui, olha. Vamos fazer a nossa primeira amostra. Então nós vamos pegar aqui, olha, como tem a caixa está bem mexida, vamos dizer assim, elas estão aleatoriamente distribuídas. Então nós vamos fazer uma coleta que ela seja bem não viciada, né? Não viciada, ou seja, eu vou pegar amostras de forma aleatória. Então, a forma aleatória com que a gente coleta os dados significa que todas as bolas têm a mesma probabilidade de ingressar aí nos buraquinhos. Então vamos lá, vamos ver quantas bolinhas deu aí. Olha, bolinhas rosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então aqui vou anotar 13 bolinhas. Como o nosso tamanho da amostra é 50, aqui em porcentagem vai ser 13 dividido por 50 vezes 100. O que para nós vai ficar bem fácil, porque basta multiplicar por 2 e a gente já vai encontrar o valor em porcentagem que nós vamos colocar aqui. Olha. Então vai dar 26%.
Eu já fiz aqui um gráfico na lateral aqui, onde ele já coloca aqui o valor em 13. No final, nós vamos fazer a avaliação em porcentagem aqui para a gente fazer a previsão, né? A previsão de quantas bolinhas, qual é o percentual, né? Ou qual é a fração de bolinhas que tem, de bolinhas rosas que tem na caixa, nós vamos ver em porcentagem. Mas nós vamos fazer todo o experimento fazendo o número de bolinhas, né? Porque é da forma com que a gente acaba coletando as bolinhas, ok? Então vamos para o segundo aqui. A gente esvazia aqui e fazemos uma nova coleta. E vamos ver quantas deram. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí, pessoal, então nós fizemos o restante das amostras aí na caixinha de bolinhas. Fizemos 20 amostras, como vocês estão vendo aí. E essa aí é a flutuação que dá entre uma amostragem e outra. E essa daí é que faz aquela margem de erro, né? Então vocês vejam, uma ocasião aqui eu peguei uma pazinha, encontrei 10 aqui, na 11ª amostragem que eu fiz. Logo na sequência deu 18, né? Então ela tem ali uma flutuação entre um valor e o outro. Tá ok? Bom, se eu fosse fazer uma previsão de quantas bolinhas tem em apenas uma retirada, seria justamente o valor da retirada que eu teria e deveria considerar também essa possibilidade de flutuação, né? Como a gente, na verdade, aqui fez várias sorteios, vamos dizer assim, né? Várias amostragens diferentes, a gente pode imaginar que o melhor valor que para essa caixinha de bolinhas aí, essa melhor porcentagem da caixinha de bolinhas, seria justamente a média de todos esses valores aqui, né? Vamos calcular a média rapidinho para a gente ver como é que é e já colocar no gráfico o valor médio. Para isso, eu vou precisar colocar aqui a soma de todas as bolinhas que a gente encontrou, tá aqui, e esse total aqui de bolinhas, né, divido aqui por 20 amostras, pego esse total, divido por 20 amostras, eu vou encontrar o valor médio. E eu vou encontrar aqui 13,8 bolinhas por amostragem. Lógico, no caso da bolinha, é uma variável que a gente chama de discreta, né? Não é uma variável que aceita valor quebrado. Ou é 13 ou é 14. Não vai ter uma bolinha lá, metade rosa e metade branca, né? Então, ou ela é rosa ou ela é branca. Mas para efeito de cálculo de média, né? A média sim a gente pode encontrar aí 13,8 bolinhas por amostragem, né? Que significa então que eu tenho 27,6% em média de bolinhas rosas em relação ao número de bolinhas totais aí. Tá? Então, a gente fez a amostragem de 50, esses são os valores, na média deu 13,8, 13,8 dividido por 50 vezes 100% dá os 27,6%. Aí esse valor aqui de 13,8 a gente já colocou aqui, olha, no gráfico. E a característica da média é bem interessante, porque ela divide exatamente o número de valores acima, né, tem que ser igual ao número de valores abaixo da média, né? Essa é a característica da média. Muito bem. Olha, eu fiz um outro gráfico aqui, olha, que é interessante para a gente analisar de uma outra forma. Vamos ver se vou explicar para vocês. Eu peguei qual o número de bolinhas que saiu. Então,
Por exemplo, eu tenho aqui 5 não saiu nenhuma vez, 6, 7, 10. 10 bolinhas em uma única amostragem saiu apenas uma vez. O 11 saiu 3 vezes. O 12 saiu apenas uma. O 13 saiu 5 vezes. O 14, 3 e assim vai, tá? Então, essa daqui é a compilação dos valores que a gente teve lá, que a gente encontrou lá na nossa amostragem, né? Então, 10 vezes saiu uma vez, 11 saiu 3 vezes, 13 saiu 5 e assim vai. Nota que isso daqui, pessoal, o que a gente chama de distribuição de frequências. Então, é a frequência com que cada número saiu aí para nós, tá? Bom, pessoal, aí nós vamos abstrair, fazer uma ideia que é a seguinte. Se essa distribuição de frequências nós fizemos 20 amostragens, mas se a gente fosse fazer mais e mais e mais e mais e mais, cada vez mais, né, nós teríamos cada vez mais valores e a gente poderia encontrar alguma coisa assim, olha. Então, só que aí a gente está pensando já num gráfico em termos de porcentagem, não mais em valores individuais, senão o gráfico ficaria extremamente alto, né? Esse formato aí do gráfico, né, ele parece ali da seguinte forma, olha, as maiores probabilidades, a maior frequência com que aparecem, né, os valores, eles estão nessas faixas centrais aqui próximos à média. E os valores, conforme vão se afastando dessa média, eles vão diminuindo. Então ele tem, se a gente aumentar mais e mais e mais e mais e mais, a gente podia pensar numa curva contínua aqui, que ela teria o seguinte formato, olha, um formato aqui de sino. Mas nesse formato aqui de sino, ele é aberto aqui dos dois lados, porque veja, pessoal, existe a possibilidade, existe a possibilidade de, por exemplo, eu dar uma pasada e sair só bolinhas brancas, eu não ter zero bolinhas rosas. É muito baixa essa probabilidade, mas ela existe, né? Existe também a possibilidade de sair só bolinhas rosas. É muito baixo essa possibilidade, mas ela existe. Legal, pessoal. Encerramos aqui essa primeira parte. Continuamos na parte 2. Dá o seu like lá e assista a parte 2 que a gente vai entrar numa parte bem gostosa. Não faremos cálculos, mas bastante conceito muito bacana. Até mais, pessoal!